Graça e paz, boa tarde para vocês, tudo bem? Meu nome é Paulo César. Meu nome é Josélia. Sim, estamos aqui. Como alguns já nos conhecem, talvez outros ainda não, né? Por conta desse novo formato que estamos apresentando o nosso culto na nossa igreja, Verbo da Vida em Londrina. Amém. Para você que ainda não nos conhece, tem conhecidos em Londrina ou então mora em Londrina, venha nos visitar, tá bom? Amém. Deixaremos os nossos endereços nas nossas redes sociais e também aqui dentro do nosso canal do YouTube. Amém. Em que vocês têm utilizado muito dessa semana, né, nesse tempo, para poder estar declarando as verdades do Senhor no coração de vocês, não é verdade? É verdade. Que bom, irmãos. Fico muito feliz mesmo por isso e continue nessa pegada. Amém. Amém? Porque aquilo que sempre semeamos é aquilo que realmente iremos colher em nossas vidas, não é? E temos aprendido que a fé, ela é uma confiança, né, que temos com o Senhor e que ela também é a certeza de que seremos respondidos por Ele, não é verdade? Que bom, né? Muito bom falar sobre fé. Então, a Josélia ela vai estar ministrando um pouco mais para a gente sobre esse assunto, certo, Josélia? Amém, amados. Fique à vontade. Amém. Graça e paz, amados. Então, estamos aqui no horário do nosso culto, né, no domingo. É isso. Graças a Deus por essa oportunidade da gente estar ministrando dessa forma para vocês. Sim. Então, o pastor falou domingo passado sobre semear a palavra, foi uma palavra muito boa e nós temos dado ênfase esses 2 meses, não sei se você prestou atenção, você que tem congregado com a gente tem falado muito sobre fé e eu creio que foi um momento oportuno da parte de Deus para a gente estar injetando fé no nosso povo, no nosso coração, na verdade, né? Nesses tempos em que a gente precisa mesmo estar enfatizando sobre isso. A gente sabe, amados, que a gente não pode negligenciar a palavra de Deus no que diz respeito a colocar a palavra para dentro. Sim. E colocar apenas em momentos em que precisamos, não é? Eu não preciso esperar ficar doente para poder começar a declarar saúde divina sobre a minha vida. Eu não preciso, por exemplo, estar com um problema financeiro para começar a declarar prosperidade e portas abertas sobre a minha vida, não é? Eu preciso estar a todo momento me abastecendo, porque se você sabe, se você não sabe, na verdade, fé ela leva um tempo para ser processada no nosso coração. Então, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é? E a gente costuma dizer que ela permanece pelo meditar e ela cresce pelo praticar, não é assim? Então, muitas vezes o que eu percebo na nossa vida é que às vezes a gente deixa para declarar a palavra nos momentos de aperto, de sufoco, e que a gente está passando por alguma tribulação, então a gente corre para a palavra e vai atrás daqueles versículos chaves e começa a confessar aquilo. E muitas vezes, amados, a gente sabe que fé vem pelo ouvir e leva um processo para que essas coisas desçam ao nosso coração e que gere fé no nosso coração, não é? Então, muitas vezes naquele momento de tribulação, a gente acaba... Os problemas vão sugando as nossas energias, vão sugando as nossas forças. E às vezes a gente não tem aquela disposição ou aquela força mesmo para estar declarando a palavra de Deus. É por isso que é importante, amados, quando está tudo bem, a gente está sempre focado na palavra. Quando está tudo bem, a gente negligencia até o ir para a igreja, porque a gente acha que não é importante, porque não estou precisando no momento. Então a gente vai ficar um crente muitas vezes inconstante, não é? Mas é importante que a gente se mantenha sempre cheio da palavra, sempre cheio do Espírito, sempre orando em outras línguas, nos abastecendo no Senhor, para que tanto em momentos bons ou quando o dia mau chegar, que a Bíblia fala que o dia mau ele chega para todos. Quando esse dia mau chegar, mas a gente tem que estar cheio da palavra para poder nos socorrer e também socorrer a quem está ao nosso redor precisando de nós. Porque se você prestar atenção nesse momento de crise que o mundo está passando, muitas pessoas têm tido muito medo. E infelizmente muitos crentes também. E um crente, amados, ele tem que transpirar aquilo que ele crê, a sua crença. E qual é a nossa crença? É aquilo que a palavra diz.
Então não é normal a gente ver um crente com medo, não é normal a gente ver um crente incrédulo, não é normal a gente ver um crente, amados, que na sua palavra não existe a palavra de Deus. Sim. Na sua boca existe outra confissão, outro tipo de confissão. Então, quando a gente fala de confissão da palavra, às vezes a gente fala apenas... Eu vejo pessoas dizer, mas é confessar algo positivo? Não, não é confessar algo positivo apenas. Eu não tenho culpa se a palavra de Deus, ela faz a gente confessar coisas positivas, porque é isso que a palavra de Deus é. Ela é algo bom. Amém. Ela é algo positivo para nós. Amém. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus não esconde que a gente vai ter problemas e tribulações, que a gente vai enfrentar circunstâncias difíceis. Mas Jesus disse, eu venci o mundo. Não se atemorize, não tenha medo. Vocês vão passar por circunstâncias difíceis, mas eu venci o mundo. Amém. Amém, amados? Então, eu queria ler aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vou dar tempo aí para você abrir o nosso versículo-chave sobre fé. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no versículo 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Amados, o tema fé é um tema importante para a vida do cristão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe uma forma de agradar a Deus sem fé. Amém? Então, se eu percebo na minha vida que existem áreas que eu ainda não desenvolvi a minha fé plenamente, eu preciso colocar a palavra de Deus para dentro, para poder fortalecer todas as áreas da minha vida. Não apenas algumas, mas todas. Não apenas aquelas áreas que, eu estou passando por uma situação difícil financeira, então vou colocar a palavra para dentro e eu vou negligenciar todas as outras áreas, porque aparentemente para mim está bem. Eu preciso me fortalecer, amados, em todas as áreas da minha vida com a palavra de Deus. E como é que fé vem? Fé vem pelo ouvir. Amém. E não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir o noticiário, não é ouvir o que o jornal está falando, não é ouvir o que o vizinho está comentando, não é ouvir o que o parente está falando, não é ouvir as mensagens do WhatsApp que chega toda hora falando de crise. Amados, esse tipo de coisa só gera medo. Porque da mesma forma que fé vem pelo ouvir, pelos nossos sentidos, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu percebo, por aquilo que eu sinto, fé está sendo gerada dentro de mim, o medo também chega dessa forma. Então, às vezes, eu sou uma pessoa tão confiante, de repente, de umas semanas para cá, medo se instalou dentro de mim. Medo de morrer, medo de pegar uma doença, medo de pegar o coronavírus, não é? Mas por que de repente essas coisas, esse sentimento chegou para mim? Porque eu deixei a palavra de lado e comecei a ouvir noticiário o dia todo, rádio ligado, TV ligada, WhatsApp, toda hora eu vou lá, pesquiso como é que tá os números, como que está a situação no mundo em relação a isso. E aí medo chega. De repente eu não consigo mais nem sair de casa porque o medo se instalou dentro de mim. E a gente sabe, mais que a gente tem que fazer a nossa parte mesmo, como crente, não é? Amém. Diante dessa situação, a gente precisa obedecer aquilo que está sendo imposto para que a gente se proteja mesmo. Amém. E não é porque a gente sabe que nós somos da fé que a gente vai negligenciar aquilo que está sendo colocado para nós como regras nesse momento. Amém? O próprio Jesus, ele foi tentado a ir contra uma lei natural. Quando Satanás chegou para ele e diz, olha, pula daqui, né? Se você pular daqui do alto, os teus anjos, né? A Bíblia diz lá, ele usou a própria Bíblia contra Jesus, no Salmo 91, se você pular, os teus anjos vão te sustentar, você não vai morrer. Mas a palavra diz que a gente não tem que tentar o Senhor nosso Deus. Foi isso que Jesus falou para ele, olha, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus.
eu não vou contra uma lei natural para poder tentar provar que a palavra funciona. Porque a palavra de Deus funciona, amado, em toda e qualquer situação. Sabe que o pecado maior de Adão e Eva não foi o simples... Perdão. Não foi o simples fato dele ir lá e comer do fruto porque eles estavam com fome e precisavam comer. Esse não foi o pecado de Adão e Eva. O pecado deles, amados, foi comer para provar se Deus estava falando ou não a verdade. Eles estavam tentando ao Senhor, mas será que... Deixa eu ver se o que Deus está falando é verdade mesmo. Deixa eu comer isso aqui. Então eu não preciso, amados, sair e colocar a minha vida em risco para tentar provar que eu sou uma pessoa da fé. Eu não preciso negligenciar algo, amados, uma lei natural, algo natural que está sendo colocado para minha própria preservação, minha saúde e a saúde dos outros que estão ao meu redor. Talvez eu, na minha fé, eu já estou tão convicta de que eu não vou pegar essa doença, mas, amados, e quem está ao meu redor? Porque eu preciso não só me proteger, como proteger aqueles que não tenham o mesmo nível de fé que eu no momento. Então, muitas vezes nada vai me acontecer, mas a Bíblia fala que a fé ela opera pelo amor. Amém. Então, por amor, não só a mim, mas a quem está ao meu redor, eu me protejo, eu me preservo para que eles também sejam preservados, até que eles cheguem num nível de fé que entendam que nada pode atingi-los. Mas tem pessoas que nesse momento não têm o mesmo nível de fé que eu, que você. E a gente não pode condenar essas pessoas por estarem usando uma máscara, por estarem se protegendo, por não querer sair de casa. Amém? A gente tem que estimular a fé delas, amado, injetando ânimo, injetando a palavra de Deus. Amém? A gente tem que estimular as pessoas a crerem, não atacar a fé delas. Amém. Não atacar o nível em que elas estão. Amém. Mas estimulá-las para que elas possam crer da maneira correta. Amém? Então, deixa eu só ler mais um versículo aqui. Aqui em Hebreus que a gente leu 11, não é? A gente estava falando um pouco de confissão. Eu fiz até uma anotação aqui que eu gosto muito de falar. Que quando a gente confessa a palavra, é confessar o que a palavra diz ao nosso respeito. É confessar o que Deus diz sobre nós. Não é confessar qualquer coisa. Confessar a palavra não é eu confessar palavras aleatórias positivas. Não é isso. Confessar a palavra, amados, é confessar o que Deus fala ao meu respeito. O que Deus pensa ao meu respeito? O que Deus anda falando sobre mim? E como é que eu vou saber o que Deus fala sobre mim? Pela palavra de Deus, não é? Aqui na Bíblia tem os pensamentos do Senhor. Então eu preciso saber o que Deus pensa ao meu respeito, o que Deus anda falando ao meu respeito. E é isso que eu tenho que colocar para dentro de mim. É isso que eu tenho que colocar na minha boca todos os dias. Amém? Então, amados, confissão é isso. Confissão é colocar a palavra de Deus na minha boca, nos meus lábios. E muitas vezes vai parecer que a gente está indo contra o mundo. Vai parecer não, amados. Realmente a gente está indo contra o mundo. Porque a gente tem que renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a gente não tem que se moldar a esse padrão do mundo. A gente não tem que moldar o nosso estilo de vida, o nosso pensamento a esse padrão do mundo. A gente não tem que fazer isso. A gente tem que se moldar ao pensamento e ao padrão de Deus. E muitas vezes vai parecer mesmo que a gente está indo contra o mundo, está nadando contra a correnteza. Não sei se você já teve a experiência de nadar contra a correnteza. É terrível, não é? Então, a palavra em nenhum momento fala que é fácil, mas diz que é possível. Amém. E diz que é leve. Amém. Porque o fardo que Jesus apresenta para nós, existe um fardo sim, mas é um fardo suave e leve. Então, existe um esforço que a gente precisa fazer para andar na palavra. E esse esforço, muitas vezes, amados, vai mostrar para as pessoas que parece que a gente é alienado. Parece que a gente, você não está sabendo da última notícia, do que saiu no jornal ontem, ou das últimas novidades sobre a crise. É como eu falei, a gente precisa estar atento, não para
poder andar de acordo com os fatos ou com as circunstâncias, mas para que a gente possa, amados, ser uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Para que a gente não fique enclausurado dentro de casa, no nosso Amém. mundo, igual aos outros, fechado. Não, eu estou fechado, eu estou aqui com medo, porque se eu sair, não, eu estou aqui por causa de uma restrição, mas a palavra de Deus não está trancada. Eu estou a todo momento falando com as pessoas e incentivando elas, dando uma palavra de amor, de ousadia, de fé, falando para aquelas pessoas que precisam sair para trabalhar, olha, vai na fé, vai na confiança. Eu sei que tem muitos profissionais que não conseguem parar, profissionais da saúde, por exemplo, que estão aí nos hospitais, amados, eles não podem parar. Então a gente precisa cobrir a vida dessas pessoas com oração, com muita oração, para que elas possam ser guardadas e preservadas. Orar pelas pessoas que estão doentes, para que elas recebam sua cura completa. Orar para que essa situação possa se estabilizar. Orar para que essas mortes cessem. Então existe algo dentro de casa que eu preciso fazer. Amém. Eu não estou aqui em casa de férias. Eu tenho que resistir o diabo dentro de casa também, amados. A Bíblia fala que a nossa luta é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue. Não é contra pessoas. Eu não tenho que ficar discutindo quem tem mais fé e quem tem menos fé. Eu não tenho que ficar postando, por exemplo, olha como eu sou da fé, e postar foto na rua, postar foto dentro do mercado, para ficar tentando o Senhor e escandalizando pessoas. Eu não preciso disso. Eu posso ter uma fé equilibrada na palavra de Deus sem escandalizar as pessoas. Amém. Porque a Bíblia diz que a gente precisa considerar aqueles que são fracos na fé. Então a minha fé, amados, não é para atacar aqueles que ainda estão engatinhando na fé, aqueles que ainda estão começando na fé. A minha fé, o meu nível de fé é para estimular você a vir para o mesmo nível que eu. Amém. E não para eu apontar para você, olha, você não tem a mesma fé que eu, que pena. Não, amados, a gente não precisa disso. A nossa fé, ela precisa ser equilibrada. Amém. E é interessante que nesses momentos de crise, eu costumo pensar da seguinte forma: uma pessoa que um lutador, por exemplo, que ele está sempre treinando, ele está sempre ali fazendo seu treinamento, está fazendo sua musculação, enfim, ele está se treinando para chegar no dia que ele for lutar e ele vencer. Mas é interessante que ninguém quer ficar só treinando, não é? Todos querem se expor a algo, a um momento em que ele vai ser desafiado. E muitas vezes nesse desafio ele vai perceber aonde que ele não está tão bom e ele achava que estava. Muitas vezes a pessoa acha que o golpe de direita dele é o melhor, mas ele está ali só treinando, e não, a minha direita é muito boa. Eu tenho certeza que eu nocauteio qualquer um com a minha direita. E aí de repente, nos primeiros 5 segundos, ele é nocauteado e cai. Então assim, é interessante que é nesses momentos que a gente percebe, quando a gente é colocado à prova, aonde que estão as nossas deficiências, aonde é que a gente achava que estava tão fortalecido e a gente não estava. E muitas vezes é o que a Bíblia fala, às vezes a gente tem que dar graças a Deus, e quando eu falo graças a Deus, entenda que eu não estou dando graças a Deus pela dificuldade em si, mas graças a Deus que aquele momento que eu passei me mostrou que eu preciso fortalecer minha fé em áreas. Amém. Me fortalecer em áreas que eu pensava que eu estava bem e não estava. Às vezes, com uma situação dessa, a gente acha que está tão bem e de repente a gente se olha e, meu Deus, eu preciso mais da palavra de Deus. Eu preciso colocar mais a palavra de Deus dentro de mim, porque eu achava que eu não sentiria medo numa situação dessa e eu estou amedrontado. Eu estou de uma forma que eu nunca me encontrei. Então, falta a palavra de Deus. Amém. Então, a gente não precisa esperar a circunstância chegar para colocar a palavra de Deus dentro de nós. A gente tem que fazer isso todo o tempo, enchendo o copo, como a gente já falou uma vez. Aquele copo que às vezes está meio vazio, tem que encher ele até transbordar. Porque quando chega o dia mal, amados, a circunstância, ela suga todas as nossas forças. A circunstância, ela suga tudo que está ali dentro. E muitas vezes a gente sai da circunstância vitorioso, mas com o copo vazio. Mas
A gente saiu da circunstância, não precisa esperar vir outra circunstância para encher o copo. A gente vai, passamos pela circunstância, vamos encher o copo, Amém. vamos se reabastecer. Isso. Tá tudo bem, não importa. Vamos meditar na palavra, vamos estudar a palavra, vamos orar em línguas, vamos encher Amém. o copo. Porque se não é eu que estou passando, é alguém que está passando do meu lado e vai precisar de mim. Amém? Então, quando a gente vai falar de confissão, é interessante a gente saber, amados, que confissão não é eu falar algo que não é verdade, não é eu mentir, ficar mentindo o tempo todo, confessando algo que não existe, que não é real, até que aquilo se transforme em realidade. Muitas vezes a gente escuta pessoas falar que, vocês que são da palavra da fé, vocês ficam falando, por exemplo, se está doente é para dizer que não está, fica mentindo que não está doente, fica escondendo as circunstâncias. Mas, amados, confissão não é isso. Então, eu gostei de algo que eu escutei o irmão Charles Capps falando, e eu já tinha até falado isso em outros cultos, mas eu acho bem pertinente repetir. Ele deu a definição, segundo o dicionário, de 3 palavrinhas, e eu achei bem interessante. Ele perguntou, o que é um fato? O que é confissão? E o que é verdade? Eu não sei se você já parou para pensar nessas 3 palavras. E eu achei interessante que ele falou, olha, segundo o dicionário, fato quer dizer algo apresentado como objetivamente real. E o que é confissão? Confissão, segundo o dicionário, é o ato de admitir algo, reconhecer. E o que é a verdade? A verdade é, segundo o dicionário, realidade. Algo genuíno, algo que realmente é. Amém. Amém? Então, olha que interessante, a gente tem a definição aqui de fato, de confissão e de verdade, não é? E Jesus, ele nos deu uma definição do que é a verdade. Eu queria que você abrisse lá em João, capítulo 17, para a gente dar uma olhada. João, capítulo 17. Versículo 16. Diz assim, vamos ler do 15. Não peço que os tires do mundo, isso é Jesus falando, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. Olha aí a palavrinha verdade aqui. A tua palavra é a verdade. Amém? Então, o que é verdade? Na definição do Evangelho de Jesus, a palavra de Deus é a verdade. Segundo o que a gente leu aqui, fato é algo apresentado como objetivamente real, não é? O que é confissão? Confissão é o ato de admitir algo, reconhecer. E o que é a verdade? A verdade é a realidade, segundo o dicionário que a gente está vendo. É algo genuíno, algo que realmente é. Então, o que é a verdade, pelo que Jesus está falando aqui? Ele disse, santifica-os na verdade, ou seja, santifica-os na realidade, naquilo que é algo genuíno, naquilo que realmente é. E o que é algo genuíno? Jesus responde, a tua palavra é a verdade. Então, amados, o que é confissão? O ato de admitir algo, reconhecer. Reconhecer o que? A verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade, amados, não é negar os fatos. A verdade não é passar por cima dos fatos e negar e dizer aquilo não existe, porque aquilo são fatos. Aquilo é, como a definição diz, algo apresentado como objetivamente real. Mas a palavra da fé, ela não nega os fatos. Ela simplesmente confessa a verdade. Ela admite como real. Ela reconhece a palavra de Deus como a realidade, como algo genuíno, como algo que realmente é. Então, quando a gente fala de confissão, a gente está confessando a verdade da palavra. A gente está confessando algo que genuinamente é para nós.
Amém, amados? Então, o que é real, o que é genuíno, o que realmente é para nós? É a palavra de Deus. Isso que é real, isso que é a verdade, isso que é genuíno para nós. E a confissão é admitir a verdade. Confessar é admitir a verdade. Que verdade? A verdade da palavra de Deus, que é genuína, que é real. Amém. A gente não nega os fatos, a gente não fica falando dos fatos, amém? Cada vez mais a gente olha as estatísticas, elas estão piorando, elas estão cada vez piores. Se a gente for querer moldar a nossa vida diante dos fatos, a gente vai acabar perecendo. Mas sabe que quando a gente admite a verdade da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, ela muda os fatos. Amém, amados? A verdade da palavra de Deus, ela transforma esses fatos. Amém? Então, confessar a palavra é isso. O mundo está o tempo todo apresentando os fatos para nós como sendo verdade. Para o mundo, os fatos é a verdade, mas para nós, da palavra da fé, a verdade é a palavra de Deus. Amém. É aquilo que é genuíno, aquilo que realmente é. Amém. Aquilo que para nós é a verdade é a palavra de Deus. Amém. Enquanto eu estou confessando os fatos, amado, nada vai acontecer na minha vida. Enquanto eu estiver só olhando para os fatos, falando dos fatos, confessando os fatos, conversando sobre os fatos, nada vai acontecer. Mas na hora que eu mudar a minha confissão para aquilo que é a verdade, verdadeiramente, aquilo que é genuíno, aquilo que realmente é, que é a palavra de Deus, aí sim, os fatos vão começar a responder de acordo com aquilo que eu estou confessando, que é a verdade da palavra de Deus. Amém? Então, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo da história de Abraão, a gente vai ver que Abraão ele não tinha os fatos ao seu favor. Quando Deus prometeu dar um filho a ele, através de Sara, sua esposa, o que tinha diante de Abraão? A realidade. Qual que era os fatos? Ele tinha a verdade da palavra, que era a palavra de Deus para ele. A partir de você, eu vou abençoar as famílias da terra. Eu vou te dar um filho. Você vai ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Não é? Essa era a palavra que Abraão tinha. Essa era a verdade genuína diante dele. Mas quais eram os fatos? O fato é que ele estava velho. E cada ano que ele comemorava seu aniversário, ele estava ficando mais velho. E mais velho, e mais velho. E Sara continuou estéril. Não é? Esses eram os fatos que tinha diante dele. Mas, amados, quando Deus resolveu mudar o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, Deus estava ajudando Abraão a confessar, a concordar com aquilo que Deus pensava sobre ele. Pai de muitas nações. Você é pai de muitas nações. Você imagina Sara chamando Abraão de pai de muitas nações na frente das pessoas. Você acha que não é constrangedor? Não seria constrangedor, amados? Então, muitas vezes para nós que estamos confessando a verdade da palavra, é constrangedor. Porque a gente está, de fato, indo contra um sistema, indo contra um pensamento do mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. O que Jesus venceu? Ele venceu esse sistema, ele foi contra esse sistema, esse pensamento contrário da palavra de Deus. Então, muitas vezes não é fácil a gente olhar para o mundo e ver que é normal as pessoas traírem umas às outras, as pessoas roubarem, as pessoas mentirem. E muitas vezes quando você não mente, quando você decide não roubar, não mentir, você ser fiel ao seu cônjuge, isso é ir contra um sistema. Isso é ir nadar contra a correnteza. Para a gente exige um esforço. É lógico que a nossa carne ela quer fazer aquilo que ela quer, mas cabe a nós dominar. E a gente tem o poder de dominar. Então, quando Jesus disse, fica tranquilo, vocês vão sofrer aflições, mas eu venci, eu fui capaz de vencer. Eu passei por essas coisas também e eu venci. Amém. E ele falou para nós, tenha bom ânimo. Então, às vezes, a gente tem que ter bom ânimo para lidar com esse sistema que vem contra a palavra de Deus. Amém. E para Abraão e Sara não era confortável, muitas vezes, estar declarando a verdade da palavra. Porque os fatos estavam ali. Quase 25 anos depois, eles tiveram
a Isaac, mas eles tiveram que confessar a palavra. Eles tiveram que olhar um para o outro e dizer: Abraão e Sara, que era Sarai, Sara, princesa, Deus levantando a autoestima de Sara, porque uma mulher estéril naquela época era considerada amaldiçoada, uma mulher que não dava filhos. Então Deus colocou o nome dela de princesa, de Sara. Sempre que Abraão chamava ela de Sara, estava levantando a autoestima daquela mulher, estava restaurando algo por dentro naquela mulher. Então olha a importância de confessar aquilo que a palavra, que Deus coloca na nossa boca, porque foi Deus que colocou na boca de Abraão e na boca de Sara aqueles nomes. Amém. Foi Deus que colocou a visualização daquilo que ia acontecer na vida de Abraão, com o nascimento de Isaac. E é interessante que depois de muito tempo Isaac nasceu. Amém, amados? Amém. E outra pessoa que eu gosto de citar também é Davi. Davi, quando foi de encontro a Golias, existiam muitos fatos contra a nação de Israel naquele momento. E Davi, ele simplesmente não chegou negando a situação, negando os fatos, negando as circunstâncias. Ele sabia da gravidade da situação. Mas é interessante que lá em 1 Samuel 17:46, Davi, ele declarou aquilo que ele ia fazer na força do Senhor. Ele disse assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu vou te matar, eu vou cortar a sua cabeça, vou entregar o seu cadáver às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Ou seja, antes dele ir contra Golias, ele declarou o que ele ia fazer. Ele falou: eu vou fazer, eu não sei como eu vou fazer, talvez por dentro a alma dele estava dizendo: você é doido, como é que você vai fazer isso? Mas ele declarou: eu vou te matar, vou cortar sua cabeça, vou dar o seu cadáver às aves dos céus, e hoje mesmo toda a terra saberá que existe Deus em Israel. E amados, foi exatamente o que aconteceu, como Davi declarou, aconteceu. Ele matou aquele gigante, cortou a cabeça dele, o cadáver dele foi exposto para as aves do céu, e naquele dia todo Israel reconheceu que havia um Deus em Israel. Amém? Então, amados, declarar os fatos não muda a realidade. O que muda é a gente declarar a verdade, que é a palavra de Deus. Amém. Porque a verdade da palavra muda os fatos. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Que a Bíblia diz que enquanto ela estava indo ao encontro de Jesus para tocar nas suas vestes, a Bíblia diz, lá em Marcos 5:27, diz que ela falava consigo mesma: se tão somente eu tocar suas vestes, serei curada. Ela confessava consigo mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E aconteceu exatamente como aquela mulher disse. Na hora que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Um poder tão grande saiu do Senhor na hora que ela tocou nas vestes, que tudo, ele parou tudo naquele momento. Diz: olha, saiu o poder de mim, alguma coisa aconteceu aqui. Quem foi que me tocou? Então, olha só, aquela mulher, pela sua fé e confissão, arrancou o poder de Jesus. E ela recebeu sua cura. Amém. E Jesus falou para ela: minha filha, vai em paz, porque tua fé te salvou, tua fé te curou. Ou seja, não tem mais o que fazer aqui não. Vai em paz. Sua fé te curou. Amém. Amém? Então, amados, existe um poder nas nossas palavras. Existe um poder na nossa confissão. Principalmente quando a gente está confessando o que Deus fala a nosso respeito. E é isso que tem que estar nos nossos lábios todos os dias, amados. Todos os dias. Confessando aquilo que Deus fala a meu respeito, confessando aquilo que Deus pensa ao meu respeito, colocar os pensamentos de Deus na minha boca. Não é a primeira coisa que eu fazer no dia ligar o jornal para saber o que anda acontecendo no mundo. A primeira coisa é abrir minha Bíblia e saber o que Deus pensa a meu respeito, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje, vai ser para sempre. A palavra de Deus, ela é tão atual quanto o jornal de amanhã que ainda vai sair nas bancas. Amém, amados? A palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma. Os noticiários mudam, as notícias mudam, mas a palavra de Deus, ela não muda. Amém? Então é isso, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Amém? Fica firme. Nesse período que a gente vai estar, não vai estar em contato físico, mas estaremos em contato uns com os outros. Vamos estar orando pela igreja, vamos estar orando pela nação, para que esse surto,
essa quarentena ela possa passar rápido, possa cessar breve e que amados, a gente vai ter momentos em que a gente vai ver milagres acontecendo durante esse período. Amém. A gente vai ver Deus mesmo livrando pessoas, curando pessoas, poupando a vida de pessoas. Amém, amados? A gente vai testemunhar isso na nossa própria família. A gente já tem ouvido falar a respeito disso. Amém. Pessoas que estavam viajando em tal lugar e já chegou e está tudo bem, passaram por locais em que havia contágio, enfim, eram locais onde eles deviam estar em quarentena, mas foram preservados. Amém. Mas a gente vai escutar muitos milagres durante esse tempo e vamos continuar orando por essas nações, para que haja estratégias do governo, para que esse espírito que está assolando, esse espírito, amados, não é da parte de Deus. Amém. Deus não está causando isso na vida das pessoas. A gente precisa compreender isso, porque se Deus é o nosso inimigo, para quem que a gente vai orar então? Se é Deus que está causando tudo isso, amados, quem vai ser o nosso socorro no dia da angústia? Não é? Existe um tempo que vai vir sobre a terra em que Deus vai derramar a sua ira para julgar os povos e nações. Esse é um tempo específico, que não é esse tempo que a gente está hoje. Hoje a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Ele deseja que ele se converta, amados. Então, como que Deus está matando pessoas e mandando elas para o inferno? Deus, Ele quer que a gente pregue a palavra e que as pessoas sejam salvas. Amém. O nosso coração, quando a gente vê essas notícias, a gente deve pensar, meu Deus, será que essas pessoas estão morrendo com salvação? Será que essas pessoas estão tendo a chance de reconhecer o Senhor Jesus nos seus últimos momentos de vida? Porque são milhares de pessoas que estão morrendo todos os dias, amados. E não é Deus que está causando essas coisas. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus misericordioso. Amém. Pessoas colhem o que plantam na terra. Amém? E muitas vezes a gente olha para situações e acha que é Deus que está pesando a mão, que está causando, enfim. Mas vamos ter cuidado com esse tipo de comentário quando a gente falar, porque esse não é o caráter do nosso Deus, amados. Amém? Deus é um Deus de amor, um Deus longânimo. Amém? Vamos orar pela vida dessas pessoas. Vamos ter misericórdia nas nossas palavras. Vamos levar esperança para as pessoas. Vamos levar amor. A gente é o sal da terra, a gente é a luz do mundo. Amém. A igreja é o esteio da verdade, que é a palavra de Deus. Nós somos embaixadores da palavra de Deus. Nós somos aqueles que levam as boas novas da palavra de Deus. Amém? Então vamos levar as boas novas nesse momento para as pessoas, amados. Palavras de salvação, de ânimo, de saúde, de cura. Amém? Jesus veio desfazer as obras do diabo. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Tudo que vem para roubar, matar e destruir, amados, é da parte do diabo, não é da parte de Deus. Eu sei que existe pessoas colhendo muitas vezes aquilo que ela planta. Muitas vezes não é a consequência direta de Deus, elas estão só colhendo aquilo que elas estão plantando. Então a gente tem que ter sempre na nossa mente que nós somos aqueles que vão levar as boas novas do Evangelho. Amém? Vamos levar a verdade da palavra, independente dos fatos que se apresentam diante de nós. Amém? Deus é que conhece os corações. Então vamos orar para que essa situação cesse. Vamos continuar orando. E a gente está aqui em casa, né, nesse período, mas estamos disponíveis para você. Você pode entrar em contato, pode ligar, enfim, nós estamos com esse canal aberto. Amém? Amém. Para que a gente possa estar junto nesse período, amém, fortalecendo uns aos outros em oração, sim, com palavras de ânimo. E é isso. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, pessoal, foram abençoados, né? A palavra maravilhosa. Amém, irmãos? De fato, a palavra do Senhor é a verdade nas nossas vidas, né? A vontade dele para nossas vidas é boa, ela é perfeita, ela é agradável, irmãos. E são nessas verdades, são nesses alicerces que devemos fundamentar a nossa fé, fundamentar a nossa vida cristã. Amém, irmãos? Então, encorajo vocês a continuarem semeando essa palavra na vida de vocês, falando dela dia, falando dela em noite, né? A todo tempo, irmãos, a todo tempo e a fora do tempo também. Amém? Semeie ela nos seus corações. O Senhor sempre nos diz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que a gente deve se atentar
para as leis dele, para os ensinamentos dele, para os princípios dele, não é verdade? Então assim sempre faremos o nosso caminhar ser próspero, né? Então se queremos manter uma saúde divina, né? Se desejamos ver enfermidades sendo curadas, precisamos de quem? Precisamos da palavra, amém, irmãos? Sem desprezar, sem desconsiderar, né, os meios naturais que hoje nos são oferecidos, né? Olha só como está sendo lindo o trabalho de todos os médicos, o trabalho de todos os enfermeiros, né? Todos os profissionais da área da saúde, como eles têm se disponibilizado, né? Se empenhado para poder dar o melhor deles, né? Para toda a nação brasileira, não é? Para todo o mundo, né? Para toda a humanidade, não é verdade? E se sabemos que tem essa palavra, que ela é viva, que ela é eficaz em nossas vidas, irmãos, vamos semeá-la nos nossos corações. Amém? Vamos semear ela nos nossos corações. Fica essa a nossa mensagem para vocês, né? E desejamos que a segunda-feira de vocês seja maravilhosa, a terça-feira seja esplêndida, a quarta-feira seja cheia de paz, né? A quinta com muita alegria. Amém, irmãos? A sexta, o sábado, não é? No próximo domingo nos encontraremos de novo, também aqui neste mesmo canal, tá bom? Neste mesmo local, né? Nas quintas-feiras também estaremos passando mensagens para vocês, tá? Para que vocês sejam edificados mesmo. Amém, irmãos? Nos sentimos muito gratos, muito honrados, né? Por estarmos aqui sendo um canal de bênção na vida de vocês. Tá bom? Tem uma semana abençoada, né? E como sempre gostamos de falar no final dos nossos cultos, sejam abençoados na prática da palavra. Isso mesmo. Amém, irmãos? Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento da palavra do Senhor na vida de vocês. Amém? Um abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus. Boa semana, Beijão. gente.